Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refúgio Autêntico, podcast da Casa Autêntica. Eu sou a Giovana e... Eu sou a Yasmin. Oi, gente! Nós estamos aqui para conversar, principalmente com os nossos queridos amados jovens, que há alguns meses, dependendo de onde você mora, né? Algum tempinho menos, fez o Enem e deve ter recebido aí a sua resposta, a sua nota, uns devem ter já, o Pinduca lá em Belém já deve ter tocado. Eu não sei se essa música toca só em Belém, olha, aquele alô, alô, alô. Não, toca, eu vou falar, eu sou do Piauí, toca em todos os lugares do Brasil. Assim, pelo menos do Nordeste, assim, aqui no Nordeste também toca. Agora, não se faz como Belém. Assim, mesmo, né? A forma, eu me surpreendi muito com a forma que vocês comemoram passar no vestibular. É tipo assim, literalmente ainda existe aquele negócio do ovo na cabeça, do café, de se sujar, de fazer riscos. E é tipo assim, e o que eu acho impressionante é que isso pode até acontecer em outros lugares. Lá em Belém, todo mundo se envolve. É tipo assim, faz um banquete porque a pessoa passou no vestibular. Aí, assim, o que eu tenho acompanhado nos últimos anos aqui no Piauí é só aquele velho parabéns, você raspa a cabeça, você faz um churrascão, entendeu? Mas lá em Belém, carreata e carreata. O pessoal dos cursinhos, aqueles cursinhos lá, patrocina a gente, Physics, equipe, essas coisas. Gente, eles fazem assim um negócio... chamam bandas inteiras para tocar no meio da rua. Eu fico impressionada como Belém comemora passar as pessoas passarem no vestibular. Agora tem uma coisa. Lá na minha cidade, Óbidos para Brasil, isso não existe. Não existe. Também Óbidos é quase outro país, né? Porque é outra dimensão, é outra cultura. Não tem, tanto é que eu achava demais. Assim, nossa, gente, ok, a gente vai validar a criatura, passou no vestibular, mas esse evento... E por que a gente está falando isso? Porque o tema de hoje, do nosso episódio do Refúgio Autêntico, é justamente quando passar no vestibular vira o centro. A minha vida gira em torno disso, porque em algum momento a gente vai começando a pensar, a se questionar o que vai ser da minha vida se eu não passar, né? Para quem está nessa cultura, eu acho que esse podcast é muito para um certo tipo de cultura, um certo tipo de educação, porque como eu estou te falando, Yasmin, nem todo lugar tem esse mesmo pensamento, nem todo lugar passar no vestibular é assim, uou! Sim, por exemplo, a gente vê uma cultura do Sudeste onde onde é muito forte a questão do trabalho ser mais priorizado do que até mesmo o ingresso logo na faculdade depois do ensino médio, né? Você vê o público mais com uma ânsia maior de conquistar um emprego e depois fazer o seu curso superior do que passar no curso superior logo, né? E outra coisa, hoje tem famílias, tem pessoas, na minha cidade também, que as pessoas não querem fazer uma faculdade ou não querem tão cedo, porque, tipo assim, cara, eu quero trabalhar, ou então fazem curso técnico, porque entendem que talvez seja melhor fazer um curso técnico, né? Acho que já falei aqui em algum episódio, meu irmão tá terminando agora o IF, e aí se você perguntar para ele que faculdade ele vai fazer, ele vai te responder com muita naturalidade: não quero mais estudar. Tipo assim, ok, entendeu? Mas ele não quer ficar de perna para cima, ele quer trabalhar e tudo mais. Então, assim, esse episódio fala muito sobre uma cultura onde as famílias, os adolescentes, as crianças são criadas com essa mentalidade de Enem. E a gente vai lá na federal, entendeu? Não tem esse papo de financiar a faculdade, não, bebê. O negócio vamos para a federal, vamos passar aí no curso que a gente quer, direto do convênio, porque ainda tem tudo isso, né? Eu vejo quando eu atendo, principalmente paraenses. Fala, só te cortando um pouquinho, fala para quem tá nos escutando o que é convênio, que é um ok. muito paraense. É mesmo? Eu pensava que falava em qualquer lugar.
Babado. Expressão paraense, sim. Inclusive, é uma expressão de Belém, porque em Óbidos eu não conhecia essa palavra também. Eu não conhecia. Mas, assim, o terceiro ano, né, é o terceirão, vamos dizer assim, né? A pessoa tá ali, só que é um terceirão voltado literalmente pro vestibular, pro Enem. Então as pessoas chamam de convênio. Nossa, babado! Eu jurava que falava em todo lugar do mundo. Pensava que não falava em Óbidos porque Óbidos é outro país. Mas tem isso, né? Os meus clientes, principalmente o do Enem Mind, eles dizem que para eles é o fim do mundo ter que fazer cursinho. Então o ideal realmente é passar logo, né? Do terceiro ano. Mas e por que a gente trouxe isso? Essa maravilhosa introdução aqui, grande. Mas é porque a vida, Yasmin, ela, apesar de ser muito importante esse aspecto da nossa profissão, da nossa educação, a gente sabe, ninguém vai menosprezar o papel da educação na vida de um sujeito, jamais. Mas o que é passar no vestibular ser o centro da vida da pessoa? O que é o tudo que eu tenho ser isso? Ou seja, virar, vamos dizer assim, a minha identidade, né? Não é uma etapa que vai passar e ok, eu tenho ciclos, eu tenho amigos, eu tenho... Não, é tipo assim, o grande propósito da minha vida é esse. O que tu avalia, assim, sobre essa questão desse centro, desse tudo ser o passar no vestibular? Primeiro, eu quero só pontuar de que a gente aqui não está dizendo que você, jovem, não precisa focar no vestibular. É claro que você precisa, porque aí você precisa estudar, você precisa se esforçar. Mas hoje em dia já é muito falado, né, em todas as escolas, os professores. No episódio que a gente tem no nosso podcast com o professor Antônio Neto, ele até fala, olha, eu digo para os meus alunos, eles precisam estudar, se dedicar mesmo, mas eles também precisam descansar, eles precisam viver a vida deles, porque isso vai dar muito mais qualidade, né, a esse processo. E aí eu vou percebendo que todo esse fato do vestibular ser o centro vai impactando emocionalmente não só o vestibulando, não só o jovem, mas toda a família. E eu quero trazer um pouquinho da minha experiência, porque eu não gostava muito, eu nunca gostei de nada que me avaliasse. Assim, eu tenho um certo, não é pavor, hoje eu me sinto mais livre em relação a isso, claro, mas eu tenho muita dificuldade quando eu tô dentro de um processo de avaliação, sabe? Então, provas de todo tipo, para mim eram muito sufocantes. E aí, eu fiz o Enem, mas sabe aquele negócio de dizer assim, calma, eu não vou morrer se eu não passar. Só que eu queria passar. E aí, uma coisa que eu nunca planejei foi fazer cursinho. Eu fiz 1 ano de cursinho e no cursinho eu prestei vestibular para uma particular. E passei. E aí era outra coisa que eu diria que eu nunca ia fazer, que era estudar na universidade particular. E aí eu conversei com meus pais disseram, não, a gente topa pagar aí se for o seu sonho, né? E aí eu comecei e tal, e aí depois eu fiz Enem, e o que aconteceu? Eu tava na particular, feliz da vida, meus pais não conseguiram mais pagar o curso, então eu tive que sair do curso, e passei numa pública para um curso que eu não queria. Eu fiz filosofia, fiz um semestre de filosofia. Tá de brincadeira, não acredito. Ainda bem que não continuei, porque, sei lá, não sei nem quem que eu seria se eu tivesse. Eu acho que realmente não combina comigo, assim, por mais, assim, reflexiva que eu seja. Mas aí eu fiz um semestre de filosofia a fim de quê? Eu vou passar em qualquer curso, vou trabalhar e vou pagar o meu próprio curso, que era psicologia, né? Que era o meu sonho. E daí, o que aconteceu? Eu fiz a Enem e não passei. Passei para filosofia, não entrei em psicologia. Beleza, eu fui cursar, sabe, na força da obrigação mesmo. E na força da meta de trabalhar e ter o meu curso de psicologia. Até que abriu o Enem no meio do ano, nem sei se isso acontece mais, mas eu botei de novo a minha nota. Eu passei na 5ª chamada. E esses dias eu tava conversando com um primo meu que fez a primeira etapa, né, do Enem, assim, ele tá no primeiro ano e ele vai fazer os 3 anos, né, assim, tipo teste, treineiro que chama. E eu falei pra ele, olha, eu passei na 5ª chamada, eu me formei
como todas as outras pessoas. Eu tenho meu diploma, eu suei na graduação, não foi fácil. E hoje eu não me considero uma psicóloga tão ruim. Assim, eu não me considero uma psicóloga ruim, né? Então, o que eu vejo desse processo de ter o vestibular como centro é que muitas vezes você minimiza as suas capacidades se você é aprovado ou não, né? Hoje, quando eu olho para a profissional que eu sou, eu vou entender, eu falei, cara, eu não fui a que passei em primeiro lugar. Eu fui chamada na quinta chamada, sabe? A minha turma, ela teve até a 7ª chamada. E eu tenho colegas que entraram na 7ª chamada e que são, assim, excelentes profissionais, sabe? Uhum. Então, essa é a reflexão que eu quero trazer. Claro que você precisa se esforçar para a prova, para esse período, mas não apagar tantas outras possibilidades, né, que existem para você alcançar ali o ensino superior. E às vezes a pessoa vai colocando o seu valor pessoal ali naquela nota. Então, por exemplo, se eu passei, é porque eu sou, meu Deus, como pessoa, o meu valor é aqui em cima. Se não passei, então eu não presto, eu não me esforcei o suficiente. E assim, eu sempre falo isso para os meus alunos, para os meus clientes do Enem Mind. O Enem, ele não avalia, ele não favorece todos os tipos de inteligência. Ele não favorece. Nós temos 8 tipos de inteligência. E eu sei que quem tem uma inteligência emocional, tem mais uma inteligência voltada para as artes, para as tecnologias. Meu irmão, você não vai ter uma mega performance. Não vai. Ali o Enem, o foco é português e matemática. Imagina só, tem pessoas que eu atendo que elas, por exemplo, são 100% humanas. Então, elas performam maravilhosamente bem no primeiro dia da prova. Cara, quando é o segundo dia da prova, que é matemática e suas tecnologias, acredito que seja esse o nome, que às vezes eu confundo. Cara, a pessoa, ela decai, né? Então, assim, eu falo também isso pro meu irmão, né? Porque meu irmão diz, eu não gosto de estudar. E eu falo assim, eu acho que você não gosta de estudar no Brasil, né? Eu digo, o meu irmão e eu, a gente é muito parecido nisso, né? E eu tenho uma teoria, né? Que se a gente estudasse no outro método, que não foi, nós estudamos todos nós em escola pública, exceto a minha irmã, nós, sei lá, estudássemos numa escola método Waldorf, que é a nossa cara, meu Deus do céu, aquele muito... Você aprende outras coisas, você aprende no seu tempo, você aprende, entendeu? Um outro modelo, um outro método de ensino, eu acredito que o meu irmão ia ser uma pessoa, porque ele é super inteligente, ele é super esforçado, ele é super tanta coisa. Mas talvez você, infelizmente, calhou de nascer no Brasil. Eu digo isso, sabe? Sério, você nasceu no Brasil, você não nasceu na Austrália. Você não nasceu na Alemanha, entendeu? Então, assim, infelizmente, o Enem, ele não vai favorecer todos os públicos. Isso não é sobre você. Tem gente que ali dá o sangue, passa não sei quantos anos no cursinho e mesmo assim não consegue passar. Mas por quê? Né? Por quê? Será que a pessoa é realmente tão ruim assim? Né? Eu fui uma pessoa que, para a graça de Deus, eu fiz faculdade particular. Eu tenho certeza que eu não iria passar numa faculdade pública. Não iria. A não ser que eu, assim, acabasse a minha saúde mental mais do que ela já era acabada naquele contexto. E assim, como é importante essa consciência emocional de que se você quer muito passar, quanto mais tempo demora, mais você vai ter que lidar com sintomas de ansiedade, mais você vai ter que administrar medos que te paralisam, mais você vai ter que lidar com comparação. Não porque a gente está te desejando isso, mas porque a gente percebe como a sociedade vai respondendo a esses resultados, né? Essa percepção emocional também é importante dentro desse processo de vivência e de aprovação, né? Você que recebeu sua nota e ela não foi positiva para o curso que você queria, como é que você vai ressignificar isso, né? O que isso diz sobre você? E aí não faz mal também, gente, poder reconhecer. Olha, eu preciso estudar mais, eu preciso me dedicar mais.
eu preciso focar mais. Não faz mal também reconhecer isso, não. Porque isso vai ser o caminho que você vai trilhar. Você vai dizer assim, não, realmente esse ano eu não passei porque esse ano eu brinquei e eu vou sair menos, vamos supor assim, né? Eu não vou sair com os meus amigos. Se você identificar aquilo que te atrapalha de maneira coerente, vai lá, segue, né? Mas o que você não pode é meio que romper todos os teus laços, né? Na verdade, o que você não pode, não, porque você até pode fazer isso. Mas, assim, o que a gente tá buscando, assim, é que o quanto vale a pena romper com todos os teus laços a fim de alcançar, né? Essa meta. Em algum momento, como a Gio disse no começo do episódio, o vestibular, ele é uma etapa, né? E aí, quando eu disse pra minha mãe, eu falei, cara, mãe, como é louco, né? Eu vendo as formaturas de terceiro ano, né, dos meus primos, eu falei assim, meu Deus do céu, aqui nesse momento que você tá chorando, você tá abraçando seus amigos, você tá, meu Deus, a gente não vai mais estudar junto. Você não imagina o impacto que ainda é, assim, não passa pela cabeça da gente que a gente ainda vai viver na faculdade. Eu tava pensando assim, meu Deus do céu, esse abraço tão doloroso que eles estão dando de não estudar mais juntos com o pessoal do terceiro ano. Eu fiquei lembrando do abraço que eu dei nos meus amigos da faculdade, né? E eu falei, caramba, a gente vive tantas coisas mais, assim. Por isso que eu repito, é também você se abrir a tantas outras possibilidades que você tem, né? Tantas outras possibilidades que você pode cultivar dentro da vida. Não é que nem que você, ai não, eu não tenho essa possibilidade, mas será que não tem como ela surgir? Será que ela também não tá ali dentro do teu radar, né, dentro do teu eixo, dentro do teu espaço? E outra coisa, o vestibular, em algum momento ele vai deixar de ser uma expectativa e vai virar uma realidade, né? Se você vai tentando sempre, você vai aperfeiçoando. Então, a aprovação, ela vem, mas se ela não vir, né? Como é que você vai reagindo? Como é que você vai construindo também o teu futuro? Porque a vida vai rolando, né? Os teus relacionamentos, a tua socialização. Eu tava falando, a gente às vezes segmenta a nossa vida, né? Tipo, a vida da igreja, a vida da profissão, a vida dos amigos, a vida da família. Mas a gente esquece que tudo isso acontece junto, né? Ao passo que eu tô aqui esperando a resposta do vestibular, que eu tô esperando a aprovação em tal curso, mas, poxa, eu tô aqui, eu tô servindo, eu tô participando de um grupo, eu tô vivendo a minha vida social, eu tô sustentando as minhas amizades, eu tô fortalecendo dentro da minha família, né? E aí eu quero falar também para as pessoas que dão, assim, esse tempo de estudo, né? Esse limbo entre esperar o resultado e fazer algo. Vai aproveitando esse tempo para, primeiro, descansar, né? E segundo, ir ajustando a vida. Porque quando a aprovação vier, né? Se ela vier, a tua vida vai mudar. Então, você tem que estar preparado para esse tipo de percepção, de rotina. Vai fazendo aquele inglês que você deixava parado. Aquele curso de, sei lá, aquele curso de bordado que você queria fazer. Aquele curso de automaquiagem para as meninas que você fazia tempo que você não fazia, que você estava estudando para o vestibular. Esse é o momento. Vai visitar aquele parente que você faz tempo que não vê, mas se sente super bem, né? E eu tô acompanhando os meus primos que fizeram uma viagem, né, nesse período de espera. Eles tiveram essa oportunidade de fazer, coisa que não passava pela cabeça deles. Esperar o Enem, tipo, em outro estado, inclusive no Pará, em outro estado, na casa do tio nosso, né? Assim, como foi bacana para eles, né? Essa experiência. Então, é esse ressignificado também que pode surgir dentro desse processo de espera para que o vestibular não seja o centro. Uhum. E eu acho que a coisa que mais a gente trabalha no Enem Mind é a questão da mentalidade de que a vida ela é muito além de uma prova. Que vamos supor, você coloca muita expectativa nisso, é o centro da sua vida, você passa ali um ano inteiro vivendo só para isso. Cara, vamos supor que você passe, é um dia que você comemora, é um dia que, sei lá, um dia, uma semana, que seja, que toque pinduba, que tenha churrasco, entendeu? Que aconteça isso. Mas e aí? A sua vida acabou depois disso? O que vai sobrar de ti? Porque se o teu tudo era aquilo, realizou. Opa!
né? E aí você vai começar a pensar, então agora o centro da minha vida vai ser me formar. E aí cada vez você vai viver em prol de uma única meta. Gente, isso aí não é saudável. Cara, a vida é muito, 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 muito além disso, né? Eu lembro que quando eu fiz vestibular, a mentalidade da minha família era que realmente tudo girasse em torno do vestibular. Hoje a gente entende, né, com relação à saúde mental, que não é nada saudável você abrir mão de aniversários, de vida social, que estudar 12 horas por dia não significa que você vai aprender, né? Que descansar é mais importante. Gente, então assim, a vida, ela pode colocar isso como centro, a gente me falou, porque você é livre, né? Você pode colocar uma pessoa no centro da sua vida, você pode colocar a sua carreira no centro da sua vida, mas você vai colher, infelizmente, os frutos de uma vida centralizada em uma coisa que passa. Infelizmente. Infelizmente. Gente, que ó, é igual a pessoa que o tudo é o casamento. A pessoa morre, meu Deus, acabou a vida. Enfim, são muitas realidades que a gente coloca na ponta do lápis, né? Você não está vivendo, você está sobrevivendo, né? Porque sobreviver é uma coisa e viver é outra. Mas, assim, já caminhando para o final, né, do nosso episódio, acho que a mensagem que a gente tem para você, não sei qual foi a sua nota, se você realizou o seu sonho, se não realizou, se vai tentar de novo ou não, mas, primeiro, aquele clichê que é 100% verdade, a sua vida ela não é esse resultado, o seu valor pessoal não está numa performance acadêmica. E, para mim, o outro ponto é, será mesmo que isso é tudo que mais importa na minha vida? Será que realmente o sentido da minha existência, que me faz respirar e ter vontade de viver, é passar na federal, é passar no vestibular? Será que realmente a minha vida se resume a isso? É um questionamento que eu trago. E você, Yasmin, o que teria a dizer sobre isso? Parabéns para você que foi aprovada. Aproveite muito. Olha, tem um mar de vida, viu, vindo aí para você, porque a faculdade ela é um mar, assim, um oceano. E para você que não foi aprovado ainda, eu te desejo muita perseverança. Lembre-se, o vestibular, ele é o acesso ao que você deseja ser, ao que você deseja ser como profissional. Então, não desista disso, né? E nem se diminua por não ter passado, mas toma isso como teu trampolim para, como eu, poder contar, né, a história. Hoje eu sou psicóloga, passando na quinta lista, né, na quinta chamada, no meio do ano, sem nem imaginar que iria valer mais a nota do Enem estando em outro curso, né? Mas hoje eu posso contar e como isso agrega dentro da minha vida profissional. Sim, porque eu sei tudo que eu passei e o que eu me esforcei também dentro da faculdade para poder, né, ter o meu diploma como eu tenho hoje. Então eu te desejo muita perseverança nesse período. É isso, aproveitem os churrascos, os ovos, o colorau, o pinduca. E a gente se encontra na próxima quarta-feira aqui no Refúgio Autêntico. Um beijo! Tchau! Os casos citados neste episódio são inspirados em atendimentos clínicos reais, mas os dados foram modificados para garantir o sigilo e a privacidade das pessoas envolvidas, em conformidade com o Código de Ética da Psicologia.